Fala palestra, vários assuntos do Verdão nessa quinta-feira. Isso porque, né, torcedor? Teve a visitinha do Gabriel Jesus ali no CT, na academia de futebol do Palmeiras. Fez bastante barulho, muitos bastidores aí, dizendo que o jogador pode ser reintegrado ali ao elenco palmeirense, né? O André Hernan vai trazer todas essas informações. Também temos novidades com relação ao Danilo, um jogador que o Palmeiras não desistiu, viu? É um jogador caro. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira e é um jogador que o Palmeiras quer demais. Eu vou trazer aqui um corte da programação. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos para o programa. Enquanto isso, vamos falar do Gabriel Jesus? Vamos lá. Então, e aí? O Gabriel Jesus postou ontem, toda vez também que ele vai lá na academia de futebol, ele posta, né? Não é, Leon? Ele gosta muito. Ele gosta, né? Não gosta? Ele gosta muito. Ele deve engajar pra caramba, não engaja? Não sei se é por engajamento. Gostam muito dele, né, Hernan? Eu não sei. É de coração, né? Não sei se é por engajamento, acho que é pela satisfação dele estar se sentindo bem lá. Pode ser. Vou até abrir aspas por uma fonte aqui, que estava lá com ele nesses dias. E aí vai muito assim do que você está falando, Vicari, sobre ele gostar e se sentir muito em casa. Abre aspas para a fonte. É incrível como é uma festa quando o Gabriel Jesus cola na academia. Todo mundo gosta dele, ele é muito bonzinho. 10 anos de Europa em clube grande, jogando pela seleção, jogando Copa e zero estrelismo. Fala com todo mundo, desde a tia do café mesmo? Até a presidente Leila. Ele parece ser bonzinho mesmo. Então assim, Gabriel Jesus quando chega no Palmeiras, parece que muda o ambiente lá, né, de tão querido que ele é, e ele na resenha e tal. Aí, assim, o período que ele ficou lá, ele fez um treinamento, fez um trabalho, aproveitou da estrutura que a academia de futebol tem, que é uma estrutura hoje de um clube europeu, e sempre tem aquela resenha, aquele papo de tipo, olha, Gabriel Jesus pode voltar, portas sempre muito abertas para o Gabriel Jesus. Então, assim, todo mundo deixou a porta aberta para o Gabriel Jesus, não só agora, como toda vez que ele pinta na academia. Presidente Leila, Anderson Barros, Abel Ferreira. Abel Ferreira é um fã declarado do Gabriel Jesus. E, obviamente, gostaria muito de trabalhar com o Gabriel Jesus. Porque não trabalhou, né? Ao contrário aí do Hendrick, do Estevão, desses outros. Jesus saiu em 2016, né? Final de 16. Saiu depois do que conquistou o título brasileiro, né? E, assim, ó, uma outra aspa aqui da fonte que é bem interessante. É uma relação muito bonita. Daqui a uns anos, acreditamos que vai culminar com a volta dele ao clube. Opa! Então, assim, quem está dentro do Palmeiras e conviveu com o Gabriel Jesus e convive com essas idas do Gabriel Jesus, tem muita tranquilidade, muita certeza de que um dia ele vai voltar. Mas não agora, porque não é o desejo do Gabriel Jesus. Então, assim, dentro do Palmeiras há essa convicção de que o Gabriel Jesus decidiu voltar ao Brasil, pumba, é o Palmeiras. Pela maneira que ele se comporta lá, pelo jeito que ele... também, né? Ele fala também sobre isso, né? Mas hoje o Bruno Andrade pode falar sobre isso com mais detalhes que ele apurou. A chance dele voltar é praticamente zero. Não tem chance, Bruno? Não, hoje a chance é zero. Mesmo terminada a temporada no Arsenal, zero. Primeiro porque ele tem contrato com o Arsenal até 2027. E é o desejo dele a renovação. Se depender só do Gabriel, ele renova contrato com o Arsenal. Fosse na temporada passada, o Arsenal até colocaria alguns obstáculos e toparia a negociação dele, enfim, porque vinha de lesão, contrataram o Gyökeres, reforçaram o ataque, o Gabriel passou a ser plano B, plano C, plano D. Só que o Gabriel voltou bem de lesão, voltou sendo utilizado, não é titular evidentemente, mas tem dado ali, tem entregado nos últimos jogos. O Arsenal briga para ser campeão da Premier League, acabar com um jejum aí de mais de 20 anos, tá bem na Liga dos Campeões, pega depois agora o Sporting nas quartas de final, ou seja, é favorito contra o Sporting, então se nada correr muito de forma errática, vão para a semifinal. Então o Gabriel tá muito mais focado hoje no Arsenal, na permanência, depois na renovação de contrato. E se porventura não existir essa renovação, independentemente do motivo, se vai ser financeiro ou de projeto, ele ainda prefere continuar na Europa, potencialmente ou preferencialmente no futebol inglês. Mas como o Hernan disse, o dia que ele colocar para ele que é a hora certa de voltar para o Brasil, 101% de preferência para o Palmeiras. E só para complementar em relação a essa estadia rápida dele no Palmeiras, esteve lá ontem,
talvez, enfim, por aquilo que me explicaram, talvez ele ainda faça um treino na academia de futebol hoje. Não está ali 100% definido, mas o Palmeiras se colocou à disposição para recebê-lo também hoje. E no fim do dia ele viaja, mas dentro do Brasil. Ele só volta para Londres, só volta para Inglaterra na próxima semana. O Arsenal liberou, né? Ele viajar, ele descansar, ele continuar com a programação de treinos no Palmeiras e também aonde ele estiver agora. Eu não tenho informação se ele vai para o Nordeste, se ele fica por São Paulo, mas ele vai descansar nos próximos dias, depois volta para a Inglaterra, mas sempre cumprindo o cronograma de treinos, de atividades que o clube inglês passou para ele. Então o Gabriel muito feliz no Brasil, com o Palmeiras no horizonte, mas é um horizonte muito mais para o futuro longo do que um futuro a curto prazo. Ele pode ganhar pela 5ª vez a Premier League. Olha só a carreira do Jesus, 4 ali com o City e agora pelo Arsenal. E no Arsenal é mais especial, né? No Arsenal mais especial. Muito mais. Não é? Ainda, e sem contar a Liga dos Campeões, né? Que ele não ganhou pelo City. Mas de repente ele ainda tá na disputa, não ganhou a Copa da Liga, afinal foi contra o City agora no final de semana, mas ainda tem a Copa da Inglaterra e a Premier League e a Liga dos Campeões. Aliás, até por isso, né? Por esse grande número de títulos da Premier League, ele é um jogador que tem mercado na Premier. Muito mercado. Então, assim, uma volta agora ao Brasil, a gente fala chance zero, a gente fala com impossibilidade zero e tal, porque, de fato, uma volta dele agora só seria se ele quisesse voltar por algum motivo, né? Mas, assim, mercado ele tem na Premier League, pelos títulos que conquistou e vem conquistando. Além da Premier League, digamos que aconteça uma hecatombe, ele não fica na Premier League. Ele tem mercado na Espanha, ele tem mercado na Alemanha, ele tem mercado na França. Ele escolhe onde jogar. É que ele falou tem muito algumas vezes mercado. que ele quer voltar, mas não quer voltar no final de carreira. Ele falou, não vou voltar pra entre aspas, mas ele tá roubar, longe do final da carreira. Né? Ele tá com 29 anos. Tá longe do final. Ele tem pelo menos 5 anos de alto nível. Pelo menos umas 5 temporadas, né? Em alto nível. Em alto nível. Vamos pegar o exemplo de caras que brilharam na Premier League e voltaram. O Lucas Moura, por exemplo, ele voltou cedo, teoricamente. Ele voltou com 32 anos. O Lucas Moura hoje não está tendo um desempenho que As todo contusões, né? todo mundo espera. Teve uma sequência de contusões. E, até legal a gente falar daqui a pouco de São Paulo, o Lucas Moura só deve voltar mesmo depois da Copa do Mundo. Sério? Depois da Copa do Mundo. Fratura, né? Fratura na costela. Para calcificar é complicado. Então, assim, mas o Lucas Moura, quando chega da Premier League, ele não era titular absoluto e tal, volta ganhando um título da Copa do Brasil inédito pro São Paulo. Ajudou. O William, quando teve toda uma questão familiar, a questão de ameaça e tudo, mas ele volta para a Premier League do Corinthians e jogando bem pelo Fulham. E aí agora ele volta pro Grêmio, lamentavelmente teve uma lesão, mas é um jogador que está buscando sequência com o Luiz Castro. Então, assim, o Gabriel Jesus, ele tem 5 anos ali de alto nível e o Gabriel Jesus, pelo físico, pelo comportamento dele, pelo jeito de jogar, joga mais de uma função. Para mim, ele chega no Brasil, mesmo com uma idade avançada, digamos que ele chegue com 34 anos aqui, chega arrebentando. É isso, né? Então vamos acompanhando aí essa reta importante, reta final da Premier League aqui na ESPN e no Disney Plus. Vai bater 1000 pra gente chamar o Felipe ou não, hein? E o Nino vai pro Verdão? Ah, não. Me dê paciência. Não, mas vamos lá, o chat tá perguntando e a gente responde. Nesse momento não, vou resumir. Posso resumir? Eu falo sempre do nosso amigo Ale, do Vigilantes do Parque aqui, né? E outro dia ele fez um texto muito bom. Aliás, eu recomendo o palmeirense ler, que é o bingo do Palmeiras. Porque parece que o Palmeiras nunca se contenta. É o número 5, agora precisa do número 8. Cadê o 9? É o 11? É o 10? É o 2? E o Paulinho? E o Paulinho? O Paulinho também, o pessoal pergunta bastante. Eu não vou ser o Dr. Hernan aqui e cravar quando é que ele volta, porque eu não sou médico. Trabalho com informação. Aliás, quer uma atualização de Paulinho? Quero. Deixa eu abrir aqui aspa pra fonte aqui, ó. Não foi o Castanheira, o João Martins? João Martins. João Martins falou assim, depois da data FIFA, o que ele falou na última entrevista, aí você atualiza. Ele falou o seguinte, depois da data FIFA, vamos esperar ainda mais algumas semanas para ele voltar a treinar conosco.
Isso. Então vamos pensar o seguinte, a data FIFA vai terminar agora no começo de abril. Dia 1º de abril. Se a gente contar algumas semanas, é de 2 a 3. Algumas semanas de 2 a 3. Sim. Já dá final de abril. Já vai estar rolando a primeira fase da Libertadores. Para ele voltar a treinar com o grupo. É. Aí mais alguns dias. Então, lá para maio. Ele segue em processo de aspas para a fonte, sobre Paulinho. Ele segue em processo de recondicionamento, fazendo os treinos no campo, mas ainda não está treinando com o grupo. Aí. Então bate com o que o auxiliar do Abel falou. Mais algumas semanas para ele voltar a treinar conosco, apesar aí de toda a evolução. E assim, ó, é apuração, tá? Não é o doutor André Hernan que tá falando aqui, né? Porque o que tem de doutor aí que crava a volta do Paulinho é brincadeira. Não, a única doutora que a gente acredita é a doutora Patrícia. Eu acredito no doutor Pedro Potin. Também. Esse é fenômeno. Até porque o doutor Pedro tá no dia a dia ali. Doutor Gilberto também. Também, o Giba. São fenômenos. E o Vitinho Sorage também. O Vitinho é verdade. Também, que tá ali. Os 3 médicos do Palmeiras no dia a dia. O Palmeiras que continua com a investida no Danilo, né, Isa? Não desistiu ainda e não vai desistir, né? O Palmeiras segue monitorando, sabe? Aquela coisa de você ficar observando como que tá a situação aí. Porque, obviamente... Parece um cara Nossa, eu olhei assim, rapidinho, achei que ele tava com a camisa do Santos. Eu olhei assim, parecia o distintivo do Santos. Caía bem lá, viu? Não, porque Não, o distintivo do Santos ali é tudo amarelo, aquela parte de cima ali, ó. aí é branco. Então o Palmeiras tá monitorando a situação do Danilo. A gente sabe que o Botafogo tá com uma estimativa de 3 bilhões Ali, a dívida igual o urubu, do só Botafogo. esperando morrer. Tá bem complicada a O situação. Botafogo respondeu essa questão aí na internet, eu tava vendo ontem. Mas é tudo jogo de palavras, né? Número pra cá, número pra lá, você não entende O porra John nenhuma. Textor, ele faz uma manobra com dinheiro, assim, que a gente fica até perdido. E assim, o Botafogo tá numa situação terrível. Inclusive, né, tem ação judicial contra Demitiram a galera inteira da comunicação lá. sobrou Demitiram, 5, exatamente. Não, tá assim, tá Sacanagem. triste de ver o que tá acontecendo com o Botafogo. E aí, claro, que o Palmeiras precisa, já é uma necessidade do Palmeiras um camisa 5. O Danilo foi criado no Palmeiras, tem muita identificação, tanto que contra o Palmeiras ele nem comemorou o gol, né? Ele joga muito, viu? E ele joga muito. Eu vi ele domingo, sábado lá no Ele joga Bragantino, muito. cara, Ele ele joga joga muito. muita É bola. impressionante E esse cara não ter vingado na E Europa. ele é um pedido do Abel, viu? Ele é um pedido do Abel, e o Abel quer ele, assim, então... Eu queria que ele fosse titular amanhã contra a França, mas eu acho que vai ele ser o não- Andrei. Eu acho que ele não vingou na Europa, viu, Sormani? Muito por conta da lesão que ele teve, né? Ele ficou um verdade. ano parado. E ele foi pra um contexto complicado. E aí, também. depois vamos combinar que ele foi envolvido numa negociação ali do Sim. Nottingham Forest com Botafogo, que é tudo meio nebuloso ali, essa ligação novo ainda, do né? Marinax com o John Textor. Então, enfim, mas assim, ele tem um carinho enorme pelo Palmeiras, o Palmeiras tem um carinho enorme por ele. Resta saber se a negociação vai se concretizar, Mas porque é um fala jogador assim- caro também. Cifras, você sabe? Tem alguma ideia? Na época que o Botafogo contratou o Danilo, pagou 22 milhões De euros. de euros. É um que o valor bem Danilo alto. chegou a cogitar rescindir o Dinheiro contrato, que né? nem o Botafogo não tirou do bolso e nem o Norte. Não pagou, né? É. Exatamente. Exatamente. Tá, custou isso. Mas assim, o Danilo é um cara que agora vai ter oportunidade na seleção, ele pode se valorizar, né? Então tem isso também, não é que é simples assim, o Palmeiras ir lá e falou, oi, tudo bem, quero o cara, eu vou contratar. Mas- Às vezes você enfrenta uma concorrência de algum time de fora que chega aí na janela do meio do ano. Então, isso que eu ia falar, Isa, mas ele já teve uma experiência de ir pra um time médio, pequeno, Isso é verdade. da Inglaterra e deu errado. Se eles trocam o Palmeiras pra outro também médio pequeno da Europa, é uma burrice. Também acho. Não, mas posso falar, Tomara acho que ele não cometa essa às vezes burrice. não é nem o jogador, a gente sabe, Não, né? claro, Tem mas empresário, se ele falar, é o não vou, ele não clube vai, que tem pô. os direitos econômicos do cara e não dificulta, não quer vender de jeito nenhum Se ele falar que não vai, ele não vai. Então, Muito mas bem. mais o que o Gui tá falando é verdade. Sair do Botafogo para ir pro Palmeiras. É um salto. Sair do Botafogo. Eu acho que, tudo bem. Sair do Botafogo para ir para um. Wolverhampton, vai. Exato.
Então não vale a pena. West Ham. Não vale a pena. Bom, vamos lá. O Jai foi convocado, né? Porque o Montiel foi cortado lá da seleção argentina. Então, com isso, todos os gringos do Palmeiras foram selecionados por suas... Maurício na seleção do Paraguai. Maurício Sousa e Gustavo Gomes na seleção do Paraguai. Arias na Colômbia. Emiliano Martínez e Piquerez no Uruguai. Me ajuda se eu estiver esquecendo de alguém. Flaco Lopes e Jai na Argentina. É isso, Gomes, né? você esqueceu. Não, falou. Então, todo mundo. Falou. Foi uma surpresa pro torcedor palmeirense ver o Jai sendo convocado pela seleção argentina? Foi. Porque Acho que é o mais Jai... surpresa pro torcedor argentino. Porque o Jai, ele não conseguiu ainda se firmar, né, no Palmeiras. Mas ele fez um excelente jogo contra o São Paulo. Eu gostei Não sei daquele se o jogo Scaloni dele tava contra o de Chelsea. olho. Jogou bem. Contra quem? Contra o Chelsea. Contra o Chelsea? Eu gostei muito. Imagina. O Montiel, que é talvez o titular absoluto na posição ali, Exatamente. né? Ele, Montiel, inclusive, pra quem lembra, foi o cara que bateu o pênalti do tricampeonato mundial da Argentina, né? E que jogou contra o Palmeiras no ano passado, porque tava no River Plate, Agora, Mauritânia e Zâmbia é dureza, hein? É, dureza. Cara, a Argentina, ela fez 35 jogos no ciclo. Acumulou vitória pra caramba, fez mais de 70 gols. O único top 10 que a Argentina pegou nesse ciclo inteiro foi o Brasil. Top 10 do ranking da FIFA. Cara, eu não sei se eles estão realmente testando, não. Parece que eles estão somando vitória, moral, mas... O Giai vai pra ficar no banco? Muito provavelmente. Sim, até porque é a primeira vez que ele é convocado, né, pra seleção principal. Ele ia muito bem nas seleções de base da Argentina, era capitão, inclusive, numa época da seleção sub-20. Isso pode ter ajudado, porque o Scaloni trabalhou com a base, né? E quando o Palmeiras contratou ele, muito se falava disso, que ele era um dos grandes nomes da seleção de base da Argentina. O nome titular deve ser o Molina. Sim. Que joga no Atlético de Madrid, né? O Giai deve ser o reserva, mas pode ser que jogue, viu? Porque, gente, com todo respeito, são dois times muito fracos. Sim, pode ser que jogue pra ser testado, né? Até como uma outra opção. Vai que alguém machuca de verdade aí, não tem condição de ir pra Copa. Mas é isso, assim, foi uma surpresa porque ele não é um cara que ainda se firmou no Palmeiras. Mas, como eu disse, contra o São Paulo fez uma ótima partida. Não sei se isso pode ter pesado, se o Scaloni já estava de olho ali nele. E é isso. Aí, com isso, todos os gringos foram convocados. E aí tem uma outra história também no Palmeiras, está repercutindo, que é a possibilidade de alteração dos naming rights do estádio, né? Aí eu tenho até os valores anotados, porque é difícil lembrar de cabeça. É tanto número? É muito número. O Nubank estaria negociando com a W Torre, tá? Porque essa negociação é com a W Torre. O Palmeiras participa das reuniões como parte interessada, até porque o Palmeiras recebe deixa o Palmeiras jogar lá de vez em quando. Bom, melhor... Bom, não vou falar nada, senão depois me... Vai lá. Mas essa notícia é importante e mostra que a da Palmeiras / W Torre tem uma organização, né, diferenciada. O estádio do Palmeiras, o Allianz, ele é um estádio que recebe muito show, aparece muito, é muito divulgado, é interessante mesmo para quem coloca o nome lá. Demais, cara. O estádio da cidade de São Paulo é do Palmeiras, gente. É interessante. Então, se fechar isso, vai ser uma negociação rápida, porque o Corinthians, o São Paulo, o Santos sempre ficam apanhando com esse tipo de negociação. Não e o Palmeiras. Nada, pô. Então, pode complementar isso. E o acordo é muito bem amarrado, né? Porque, tudo bem, o Palmeiras vira e mexe tem que deixar o seu estádio por conta de evento, show, mas o Palmeiras sempre ganha uma porcentagem em cima da bilheteria. Então, é dinheiro que rende pro Palmeiras, né? E no fim das contas tá ali faturando. Mas no naming rights o Palmeiras leva alguma coisa ou nada? Leva também, eu vou explicar aqui. Hoje o acordo do Allianz é de 300 milhões pelos 20 anos, mas é reajustável anualmente, e o Palmeiras fica com 15% disso.
Aí, ó, os direitos do Palmeiras sobre os naming rights são gradativos. Então, nos 5 primeiros anos da inauguração, 5% fica com o Palmeiras, 5 até 10 anos, 10% fica com o Palmeiras, 10 a 15 anos, 15% fica com o Palmeiras, que é O Palmeiras não Vai atual. aumentando 5% Vai por ano. Mas o Palmeiras participa dessa cada- negociação ou é só a W Palme- Torre? A cada 5 a W anos. Torre que fecha, mas o Palmeiras participa como parte Isso que eu ia interessada. falar, porque isso aí é do Palmeiras. O Palmeiras Sim. participa como Mais ou parte menos. interessada. E aí, esse novo acordo seria de 10 milhões de dólares por ano. Fala, torcedor do Verdão. Muitas informações do Palmeiras nessa quinta-feira, viu? Começando ali pela visita do Gabriel Jesus, ali no CT do Palmeiras, na Academia de Futebol. Palmeiras, que retornou ali aos treinamentos ontem à tarde, né? O Gabriel Jesus está fazendo companhia aos nossos jogadores. É um jogador histórico com a camisa do Palmeiras. Sempre fica especulando, né? Quando vai ser a volta do Gabriel Jesus para o Palmeiras. Tomara que o dia que ele volte ainda em grande estilo e possa representar com a camisa palmeirense, como a gente viu aí na reportagem. Ainda não vai ser dessa vez, né, torcedor? Ele quer renovar o seu contrato com o Arsenal. Boa sorte para o Gabriel Jesus, e as portas do Palmeiras vão estar sempre abertas aí para a nossa joia da base, não é mesmo? Com relação ao Danilo, um grande jogador, viu? Inclusive, está servindo a seleção brasileira agora nessa data FIFA, né? Um jogador que cairia como uma luva ali no Verdão, é outra cria do Palmeiras. Torcedor, as categorias de base do Palmeiras revelando grandes jogadores, viu? Inclusive, jogadores que o Palmeiras está precisando nesse momento, como é o caso do Danilo, um jogador excelente ali, né? Cairia como uma luva ali no meio-campo do Palmeiras. É um camisa 5 que o Palmeiras está precisando. Além disso, ele não é um volante que fica fixo ali, é um volante que pisa na área, é um volante moderno, o Danilo. É um grande jogador. Tomara que o Palmeiras possa avançar aí nessa negociação. A gente viu que o Botafogo pagou caro aí nessa contratação, cerca de 22 milhões de euros, não é muito dinheiro. Isso sem falar que agora o Danilo está valorizado. Isso porque, como está vestindo a camisa do Brasil e também está tendo uma visibilidade ali mundial, logicamente o preço sobe, né? Agora, com relação a Nubank Arena, né? O Palmeiras vai faturar o dobro ali do que fatura com a Real Arenas, que dá o nome ali do Allianz Parque, né? Tomara que essa negociação dê certo. Cerca de 54 milhões de reais vai pintar aí nos cofres palmeirenses, né? Praticamente ali o dobro do que a Real Arenas paga hoje para o time palmeirense. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.